Por que estudar faz toda a diferença no seu dia a dia e por que você deveria implementar isso na sua rotina e como você faz para fazer isso. No vídeo de hoje eu vou tentar abordar um pouquinho do como é a minha rotina de estudos, o que eu faço para buscar essa rotina de estudos com tanta proeficiência e por que você deveria implementar ela no seu dia a dia e começar a partir de hoje, a partir do momento que você terminar de assistir esse vídeo, a tentar mudar a tua percepção em relação à área dos estudos na sua vida. Muita gente me conhece no meu outro canal, o canal da Escola para Ciclistas. Esse aqui é um projeto novo, tô tocando ele agora recentemente, né, onde eu pretendo então abordar um pouquinho mais do meu dia a dia, minha rotina, todas as ideias que eu tenho, que eu quero trazer para cá, de uma forma um pouco mais livre, um pouco mais aberta, né? E esse é um vídeo que tá latente na minha cabeça há muito tempo, faz muito tempo que eu venho querendo gravar ele, venho então desenvolvendo essa ideia e agora chegou o momento que eu achei que é o adequado. Vamos pontuar as coisas aqui. Quando eu falo de gostar de estudar, eu falo de estar realmente com uma rotina que seja efetiva de estudos. Isso exemplifica o que eu faço, tá? E é uma coisa que funciona muito bem para mim e eu vou tentar entender esse ponto com vocês. Eu não tô dizendo que você tem que fazer o que eu faço, mas talvez algumas das coisas que eu faço na minha rotina vão te ajudar bastante. Primeiro ponto. Eu estudo diversas coisas. Eu não estudo só o marketing, que é a minha área de formação, né? Atualmente eu sou formado em marketing e eu tô cursando um MBA em gestão comercial, que é uma pós-graduação, vamos colocar assim. No Brasil não é tão conhecida, mas é o chamado Master Business Administration, né? Um curso bem prático. Além dele, eu busco também estudar outras áreas, como filosofia. Gosto muito de acompanhar a parte dos equipamentos, gosto muito de acompanhar a parte do ciclismo quando a gente fala da parte estrutural dele. Isso é um ponto bem importante e depois eu vou entender junto com vocês o porquê que isso faz tanta diferença. E eu estudo diversas áreas, diversas coisas. História militar eu gosto bastante, eu gosto muito da história do Rio Grande do Sul, que eu tô, assim, aprofundando bastante nesse ponto. História medieval, então, é algo que eu acho muito legal. História do Brasil, como por si só, né? História geral do Brasil eu acho muito interessante. Tudo isso me traz uma cancha, cancha é uma palavra que muita gente não usa, mas me traz um respaldo que na hora de eu conversar com alguém, eu consigo ter assunto. Isso é um ponto muito importante. Quando eu falo de estudar aqui, então vamos entender, eu não estou falando somente especificamente de estudar para uma prova, para um concurso, para uma prova do colégio ou algo do gênero. Estou falando de desenvolver uma rotina de estudos, e uma rotina de estudos envolve sim passar mais horas estudando. Caras, eu sei que é difícil. Eu sei que num primeiro momento pode parecer até mesmo meio enfadonho, né? Meio chato estudar. Mas se você realmente gostar do processo, as chances que você tem de continuar ele são muito maiores. Por que eu tô falando isso? Eu, muitas vezes, preciso fazer contratações na empresa, né? Eu também trabalho com uma empresa pequena, então o RH da empresa acaba sendo eu muitas vezes. E eu analiso currículos, né? Diariamente eu preciso analisar os currículos e entender o que cada um está ofertando. Vocês acham que, na hora de fazer a escolha de um currículo, eu vou fazer a escolha de um currículo que me parece muito mais atraente, que é uma pessoa muito mais capacitada, uma pessoa que tem muito mais capacidade de gerar recursos valiosos para a empresa a qual eu represento, ou eu vou pegar aquele cara que mal sabe escrever um currículo, mal consegue colocar num e-mail uma informação técnica sobre por que ele gostaria de fazer parte da equipe da minha empresa. Parem e pensem nisso. Vocês acham que o mercado ele vai remunerar quem é qualificado ou quem não é qualificado? Numa balança, atualmente, como a gente vê hoje as coisas, vocês acham que quem tem qualificação tem mais ou menos chance de ser contratado por uma empresa no mercado de trabalho atual que a gente está vivendo? Senhores, prestem muito bem atenção no que eu vou dizer agora. Nós estamos passando por uma virada de chave gigante no mercado de trabalho. E isso eu posso dizer com proeficiência devido ao fato de estar atuando nele há bastante tempo. Novamente, estamos sendo deixados para trás por inteligência artificial, e isso é uma realidade. Portanto, se você não começar, a partir de hoje, a gostar do processo de estudar e de se capacitar e de buscar mais informações para sua rotina, para o seu dia a dia, para o seu desenvolvimento pessoal, físico e intelectual, cara, tu tá um passo atrás de muita gente que realmente está fazendo isso. E de nada adianta você vir dizer pra mim que hoje a gente tá numa era onde tem gente que ganha dinheiro na internet, que o Instagram, que o TikTok, que a dancinha. Cara, foda-se essa parte. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu trabalho nessa área. Eu tô dentro desse mercado. Muitas vezes, o show business, muitas vezes as coisas que são mostradas por trás das câmeras são totalmente inverdades, totalmente fora da realidade. Muita gente que eu conheço que diz que ganha 15 mil por mês, mora com os pais, não paga aluguel e não tem uma renda que seja, sei lá, mínima para poder falar uma coisa dessas. Isso é uma coisa que realmente tem assustado bastante, porque muita gente cai nessas falácias de como faturar 30k por mês trabalhando somente em casa 4 horas por dia. Se isso fosse realmente isso, meu coleguinha,
Esse carinha não estava vendendo curso. Ele estava ganhando o dinheiro que ele disse que ganha fazendo dessa forma. Tá, Cássio, mas tu tá falando aí que tu gosta de estudar, tu tá falando que tu já faz isso, que é a tua rotina, que é teu dia a dia, show de bola. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou começar a mudar o jogo? Como é que tu faz para mudar esse jogo? Primeiro ponto é você achar assuntos do seu interesse. Se você vai estudar somente porque outra pessoa quer que você faça isso, porque você tem uma missão em função de um trabalho, em função de uma prova, em função de um concurso público, ok, você até pode chegar em algum momento. Se você fizer com afinco, você gostar do assunto, você vai passar muitas horas estudando e isso não vai ser nem um pouco trabalhoso. Isso, na verdade, vai ser prazeroso no seu dia a dia. Por isso que eu falo, né, quando eu falo desse tipo de assunto, que eu realmente gosto daquilo que eu faço. Se não, senhores, vocês acham que eu teria mais de 500 vídeos no YouTube falando de bicicleta, falando de ciclismo, se eu não gostasse do assunto? Se eu achasse chato gravar assuntos de bicicleta, assuntos de treino, equipamento e tudo mais, cara, eu não ia conseguir dar continuidade. Porque eu ia poder fazer pelo dinheiro por um tempo, talvez, não sei. Mas em algum momento eu ia estar de saco cheio porque eu não ia mais conseguir desenvolver o assunto. Tudo isso envolve roteirização, estudo, planejamento e gravação, edição, thumbnail e depois o SEO. Olha só, para produzir um simples vídeo tem tudo isso, sim, tem tudo isso. E se você não gostar desse processo, como é que você vai fazer? Quando eu falo que eu realmente estou inserido nesse meio, que eu leio livros sobre esse assunto, eu leio entrevistas sobre esse assunto, eu procuro informações novas, eu vejo vídeos, eu consumo conteúdo o tempo todo sobre todos os assuntos que eu gosto. Então, leituras, que são leituras que eu chamo de leituras ordenadas, que têm, então, um foco, né? Inclusive eu vou falar disso em breve depois aqui no próximo vídeo. As leituras que são divertidas, mas que funcionam no sentido de aprendizado. Então é um tipo de leitura que eu faço, que ela é uma leitura relaxante, mas ela é uma leitura que tem um significado, tem um por trás, não é só uma leitura por si só. E depois a parte do consumo do conteúdo, que é uma coisa que eu também gosto de fazer. O que os outros criadores estão fazendo, quais são as tendências do mercado, como as coisas têm crescido e mudado rapidamente, principalmente nesse mercado acelerado que a gente vive, que é o mercado da internet hoje, né, com algoritmo e tudo mais mudando o tempo todo. São áreas que são simples para mim, mas afinal de contas eu gosto delas, é algo que realmente tenho apreço em fazer isso, eu tenho gosto de fazer isso. Senão eu não conseguiria acordar 4:30 da manhã para estudar todos os dias, que é uma coisa que eu faço, por exemplo, né? Para quem acompanha já minha rotina no Instagram sabe que eu faço isso, eu gosto muito de mostrar essa rotina disciplinada, de acordar às 4:30 da manhã e vir pro estúdio e ficar estudando até às 7 horas da manhã, porque eu tenho 2h30 ali, basicamente, 3 horas que eu consigo me organizar para mim fazer isso. E dessa forma, eu sinto que eu tô saindo na frente de quem acorda às 7 horas para ir trabalhar. Isso é um ponto que eu tenho comigo. É particular meu, é a minha disciplina, é minha organização. Talvez você faça de uma maneira diferente, mas funcione. O ponto aqui não é o como você vai fazer, e sim que você precisa fazer esse processo. Juntando todos esses pontos, essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Quando eu me formei no marketing, né, eu estava finalizando a faculdade e eu já queria encaixar no MBA, olha só. E aí eu não consegui timing para poder pegar meu diploma oficialmente, né, porque a formação ocorreu no mês de junho, não lembro, e o diploma só ficava pronto no mês de julho, uma coisa assim. Então eu consegui uma autorização para poder começar o meu MBA, mesmo sem ter o diploma oficialmente, né, o papel que dizia que eu estava realmente formado, eu já tinha feito as provas, tudo, para poder começar o MBA. Então essa semana aconteceu de eu ser cobrado pelo MBA porque eu não tinha ainda enviado esse diploma, eu só comecei o curso. Então eu comecei um curso, eu finalizei um curso e já comecei outro, emendando uma coisa na outra, assim, eu não parei um mês. E senhores, eu tô quase me formando já no MBA e eu já tô pensando qual que é o próximo passo, né? Quase, na verdade, né, quase um ano ainda pela frente, mas eu já tô pensando lá na frente. Eu já tô pensando o que eu vou fazer depois disso. Já tô pensando como é que eu vou me capacitar para mim poder continuar nesse ritmo bom que as coisas têm acontecido tão bem. Depois que eu decidi e coloquei como métrica na minha vida os estudos, eu posso afirmar para vocês, e a minha vida só evoluiu. E se você gostar desse processo, se você amar esse processo, é muito mais fácil de você desenvolver ele e realmente ir mais longe. E agora a gente vai pro ponto número 3, o ponto chave desse vídeo, que é relacionado a como fazer. Você se convenceu de que é importante estudar, você chegou até aqui, você entendeu a minha métrica e essa minha forma de pensar meio maluca, meio doida, mas que realmente parece dar muito resultado, e aí você acha que realmente, a partir de agora, você quer fazer uma rotina diferente. O que você precisa fazer? Primeiro de tudo, o ambiente muda o jogo. Isso é um fato. Se você for estudar num ambiente cheio de distrações ou atritos ou situações que vão realmente tirar do teu eixo, é bem pouco provável que você consiga.
Eu sei que muitas vezes a gente não consegue ter aquele espaço dedicado dentro de casa. Eu, felizmente, eu já tenho uma construção aqui que me permite fazer isso, mas reserve um tempo para você ter um espaço específico para isso. Que seja na sala da sua casa, que seja no seu quarto, que seja talvez em um escritório, como tem essa situação, aonde você consiga ter liberdade de ficar sozinho e sem grandes distrações, preferencialmente sem grandes distrações. Esse é o ponto-chave. Porque se você começar a estudar e a cada passo você for interrompido por um telefone que toca, alguém que chega, uma televisão ligada, cara, não vai dar certo. Você precisa ter esse tempo e esse tempo tem que ser proveitoso. Então, reserve um espaço, um ambiente, que é onde você consiga organizar ele de maneira que você deixe ele próprio para você poder fazer o que você precisa, que é estudar, né? E a partir disso, você começa a organizar as suas ferramentas. As ferramentas que eu me refiro aqui é o tipo de conteúdo que você vai precisar para fazer o que você faz. Para mim, algumas coisas já estão bem desenhadas e são organizações que eu fiz ao longo dos anos, tá? Então aqui é uma coisa bem particular minha, mas que pode ser que funcione muito bem para vocês. Então, o que eu faço? Eu gosto muito de escrever à mão, né? Isso é uma particularidade minha. Inclusive, eu peguei a minha agenda aqui para mostrar para vocês. Olha só, não sei se dá para ver bem daí, mas olha quanto planejamento, quanta escrita, então, né, à mão eu faço. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Isso aqui é minha agenda de, enfim, pensamentos, anotações, tudo que eu imagino que eu preciso fazer. Além disso, eu deixo o computador instalado, né? Eu tenho aqui um espaço onde eu consigo então me organizar para mim chegar aqui, ligar as luzes e ligar o computador e deu. Acabou, não preciso fazer mais nada. E ele é um ambiente que eu vim projetando ele de muitos tempos mesmo. Não é de hoje que eu faço ele. Esse ambiente onde eu tenho os livros, onde eu tenho esse espaço que é organizado nesse sentido, ele me proporciona ter tempo para poder estudar. Isso é muito importante. Eu gosto de estar nesse ambiente da casa, eu gosto de estar nesse lugar. Inclusive, essa minha mesa é uma mesa bem antiga já faz mais de anos que eu tenho ela, e ela tá toda marcada, pobrezinha, de tanto que eu já fiquei aqui dentro desse espaço. Mas eu vejo quase como um símbolo, né? Porque antes de me formar, antes de dar essa desenvolvida que eu dei nesses últimos anos, eu passei por uma fase um pouco mais complexa na minha vida, onde me faltou muitos recursos, infelizmente, né? E hoje eu vivo uma vida bem mais tranquila financeiramente falando, tenho todo esse trabalho que vocês já conhecem, então, questão de criação de conteúdo e tudo mais. E eu tenho uma vida bem agradável, tá? Posso afirmar isso pra vocês, em função do trabalho. Isso é fato primordial pra mim. E ter essa mesa machucada, riscada, com marcas de guerra, né, como eu digo, ela é uma prova de que aquela minha dedicação de alguns anos atrás, aqueles momentos que eu tive de estudo, aqueles momentos que eu tive de aprendizado, aqueles momentos que eu deixei de muitas vezes sair para tomar uma cerveja com os amigos, ou deixei de ir pra festa, ou deixei de fazer qualquer outra coisa, serviu de algo bom na minha vida, que hoje se traduz nessa liberdade. Eu sei que muitas vezes parece assim fácil falar depois que a gente está num certo nível, mas eu tento ao máximo possível ter essa empatia, de me colocar no lugar de alguém que está muitas vezes começando esse processo. Porque quando eu comecei esse processo foi bastante difícil para mim. Eu realmente não era um cara apaixonado por estudar. Eu nunca fui um aluno nota 10, eu nunca fui um aluno muito dedicado. Mas hoje eu percebo, né, depois de passar por o que eu passei, que essa mudança de chave, ela realmente vira completamente o jogo. E foi a partir dessa mudança de chave, a partir dessa jogada que eu pude fazer, que as coisas aconteceram para mim. E eu tenho comigo, né, o chamado efeito bola de neve, é onde você começa a fazer algo, você vê o resultado, você faz mais e você vê mais resultado e, consequentemente, você não vai parar nunca mais. Porque é da maneira que a gente tem que ser. O ser humano nasceu para ser desenvolvido. O ser humano nasceu para fazer coisas, para viver experiências, para ler livros, para ter conversas, para ter situações diferentes e não para ficar mexendo no celular o dia todo. Não para ter uma ingestão de dopamina fácil e barata que, cara, pra quê? Tu vai passar tua vida inteira numa corrida de ratos onde você acorda, vai pra um trabalho que você não gosta, faz uma coisa que você não é, chega no final do dia, você mexe no seu celular, assiste uma TV, assiste uma Netflix ou sei lá o que, dorme, no outro dia você vai de novo pro trabalho e fica desejando somente a sexta-feira pra poder encher a cara no final de semana e passar o final de semana o mais longe possível da realidade pra chegar no domingo de noite e pensar, porra, eu tenho que trabalhar de novo? Não, né? Por favor. Eu acho que a gente tem que muito mais se desenvolver, a gente tem que buscar esse desenvolvimento e tem que sim romantizar esse processo, gostar de estudar, gostar de aprender, querer cada vez mais. Por isso, esses são alguns dos conselhos que eu vou trazer aqui nesse canal. E se esse canal vai fazer sentido, se esse tipo de conteúdo vai realmente mudar o jogo para ti também,
Espero que você goste desse conteúdo. Esse canal é novo, eu tô falando com poucas pessoas, eu sei disso, mas eu vou dar continuidade. Esse é meu objetivo. Já faz tempo que eu vinha planejando fazer ele. Então eu te peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com mais gente. Quiser ver um pouco da rotina e talvez isso vai te inspirar, me segue também lá no Instagram. Lá eu gosto de mostrar meu dia a dia, gosto de mostrar como eu faço as coisas. Não é por vaidade, tá? Não é por vaidade, até porque eu era um cara bem outsider, eu não tinha nem rede social. Recentemente eu voltei para esse meio e as coisas vão acontecendo, né? A gente não planeja tudo nas nossas vidas, então muitas coisas às vezes saem até mesmo fora do planejado. Então lá eu gosto sim de mostrar minha rotina, gosto de mostrar meu dia a dia, mas com o intuito não de ostentar, e sim de provar para as pessoas que se a gente quer e se a gente se cerca de objetivos maiores e pessoas que têm objetivos maiores também, as coisas tendem a acontecer muito mais do que ter aquele ambiente podre, aquele ambiente que não é bacana, aquele ambiente que não é disciplinado, aquele ambiente que não vai te levar a lugar nenhum. Acho que isso fica bem claro nesse vídeo, eu espero que ele faça sentido. Eu quero, inclusive, depois, se vocês quiserem, inclusive, ver, né, o que eu faço e como eu faço, eu posso aprofundar um pouco mais algumas coisas de hacks de produtividade que vão ajudar bastante. Mas, claro, né, tem que fazer sentido. O objetivo desse vídeo é te ajudar nesse sentido pra gente poder desenvolver ele e aí, a partir desse ponto, começar a melhorar. Então, se você quiser ver uma continuidade, ver como é o hack de produtividade, coisas que eu faço, deixa um comentário aqui embaixo que para mim também vai ser bem importante saber que esse vídeo vai fazer bastante sentido. Certo, meus amigos? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. Gostou? Se inscreve, ativa as notificações, faz tudo aí que for necessário para a gente poder crescer e continuar usando esse canal como um meio de desenvolvimento pessoal, de falar de disciplina, de falar de liberdade, para a gente poder, claro, né, chegar mais longe e se desenvolver ainda mais. Fechou? O vídeo de hoje era isso, galera. Valeu e até uma próxima.